Direto ao ponto. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais, siga a gente lá. Hoje o nosso programa recebe um cientista político, ex-deputado estadual pelo Partido Novo em São Paulo, palestrante, escritor, professor de Relações Internacionais, Reni Ozzy Cukier, o professor Roque. Bem-vindo, professor. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso e para me acompanhar nessa conversa estarão comigo o professor de Relações Internacionais Sidney Leite, o economista Jason Vieira, o editor de internacional da Jovem Pan Fabrício Neitzke e de Munique, na Alemanha, participa o correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani. Professor, quero inaugurar essa nossa conversa falando sobre a figura que tem protagonizado todos esses conflitos mundiais recentes, que é a figura do presidente americano Donald Trump, que se elegeu, inclusive, falando a respeito desses conflitos mundiais, se colocando como alguém que poderia colocar paz no mundo, criticando a gestão Biden, justamente em relação a esses conflitos todos, mundo afora. E agora a gente vê, no seu mandato, ele participando desses conflitos, seja como o que deu iniciativa, seja como o que pretende ser mediador, como solucionador. Como o senhor analisa a figura de Donald Trump na geopolítica atualmente? Ele é um propagador da estabilidade geopolítica ou da instabilidade? Olha, quando a gente fala em geopolítica, Nelson, a gente tem que entender que tem um elemento de um jogo de poder muito forte. E um dos erros da administração do Biden é não ter conseguido mostrar força e as suas ameaças ou seus blefes não serem levados a sério. Então, nesse sentido, o Trump, por ser uma figura mais dura e que talvez está disposto a fazer coisas que até então ninguém acreditava que ele iria fazer ou que muitos outros presidentes não quiseram fazer. Me refiro ao ataque ao programa nuclear iraniano, a captura do Maduro. São problemas aí de 20, 30 anos que o mundo enfrenta e ninguém faz nada. O Trump ter a coragem de fazer isso e fazer da forma ousada como foi feita é um sinal de que os blefes ou as ameaças que ele possa trazer para o sistema, elas vão ter credibilidade. E isso, no meu entendimento, traz muito mais estabilidade, ordem. Contrário do que as pessoas pensam, a ordem na geopolítica ela vem quando você tem uma outra força que se coloca e se impõe, principalmente quando você tem um grupo de potências, que eu chamo de eixo das ditaduras, que é China, Rússia, Irã, Coreia do Norte e talvez Venezuela, que juntos querem reescrever a ordem internacional. Então, como é que você contém um avanço deles? Você precisa de uma força ou uma coalizão que vai se impor. E o Trump tem feito isso. Então, ele tem acertado. Isso não quer dizer que ele não erra. Ele erra, por exemplo, quando ele é muito soft com o Putin. Porque essa é a linguagem contrária do que eu estou falando. Se você é tão suave com o Putin, você convida o Putin a continuar fazendo o que ele está fazendo. Ele fala, tá dando certo, ninguém vai brigar comigo. Então, eu posso avançar mais. Quanto mais o Putin avançar, mais instabilidade. Então, o Trump não mostrou esse nível de comprometimento e agressividade com China e Rússia. E nesse sentido, isso pode causar muito mais instabilidade para o mundo. Mas ele acertou no lidar com o Hamas, conseguiu um acordo de paz impensável, atrasou o programa nuclear iraniano e agora nós estamos assistindo às manifestações. Sabe-se lá o que pode acontecer, parte dessas manifestações acontece porque ele acerta. Tirou o Maduro da Venezuela, é um processo, a Venezuela não está resolvida, mas se abriu uma oportunidade para uma solução, fez coisas que ninguém esperou e essas coisas trazem mais instabilidade. Tem outra área que ele traz instabilidade, quando ele flerta em brigar com os aliados, com a União Europeia, com a OTAN, ameaçar a história da Groenlândia. Ele pode até desejar ter a Groenlândia, e certamente a gente vai falar disso aqui, mas a maneira faz diferença. A maneira de ameaçar aliados é ruim, traz instabilidade para o sistema. A gente vai passear por todos esses conflitos, todos esses temas aqui no decorrer do nosso programa, mas eu quero inaugurar já falando a respeito da situação no Irã.
porque há quem diga que o presidente americano tenha inclusive infiltrado ali membros da inteligência americana, das forças americanas, no que a gente tem visto como as manifestações que se levantam contra o regime autoritário lá, teocrático de algumas décadas, e há toda uma expectativa sobre o que pode acontecer lá nesse movimento popular contra um regime que está lá sedimentado. Qual a sua análise sobre isso? Olha, não acho que os Estados Unidos está infiltrado dentro do Irã. A inteligência americana tem muita dificuldade de ler o Irã há muito tempo, não conseguiu penetrar. Os israelenses, sim, comprovaram isso na última operação no meio do ano passado, em 2025, na guerra de 12 dias ali entre os dois lados. Israel mostrou que é capaz de assassinar cientistas, assassinar lideranças, generais, uma série de figuras importantes. Então, isso não aconteceu se Israel não tivesse penetrado lá dentro. Claro que os Estados Unidos pode trabalhar com Israel se quiser, mas eu não sei se o ponto é uma interferência externa para derrubar o regime. Tem uma série de outras questões. A oposição dentro do Irã vai aguentar o tranco, né? Porque o regime iraniano está matando um monte de gente. Então, o que vai acontecer? A gente está falando isso agora, amanhã pode ter mudado, o regime pode cair. Então, talvez as coisas aconteçam muito rápido. Quando a gente olha para o todo do Irã, os elementos estão colocados para o fim desse regime. Mas você precisa de alguns empurrões, e não necessariamente esses empurrões vão vir dos Estados Unidos ou de Israel. Eles podem tentar ajudar, mas precisa ver com o quê. Não adianta bombardear o palácio do líder supremo, que pronto, aí caiu o regime. Não é assim. Perfeito. Vamos inaugurar aqui a nossa rodada com os nossos entrevistadores, com o nosso editor de internacional aqui, Fabrício Naitsky. Professor, Kobayashi perguntou sobre Donald Trump como um agente da estabilidade ou instabilidade da geopolítica internacional. Fato é que Trump tem uma forma muito particular de se comunicar com o mundo através das redes sociais. Várias declarações a gente viu no último fim de semana, ele repostando um print dizendo que ele é o presidente da Venezuela, sugerindo o Marco Rubio como presidente de Cuba. A gente sabe que política se resolve por trás das câmeras, por trás das redes sociais também. Mas o quanto que esse tipo de manifestação da figura que é o chefe de Estado da maior democracia do mundo acaba influenciando no cenário geopolítico atual? Olha, eu acho que, Fabrício, as pessoas já estão entendendo que o Trump fala é parte do show. Na verdade, quem segue política sabe disso. Político não fala e não conversa em linguagens normais ou naturais. Político se comunica na base de retórica, de narrativa, de frases de efeito, de termos emotivos que cutucam e mexem com as emoções das pessoas, né? Esse é o objetivo dos políticos. O político, ele não é técnico e preciso. Ele precisa marcar um ponto político e não um ponto técnico. O ponto técnico seria: nós estamos trabalhando para influenciar o governo da Venezuela. Ele não chegou no poder com essa persona. Então ele vai dizer: eu mando na Venezuela. E assim, ok, isso não é esperado de um chefe de Estado, mas a política no mundo, ela já passou desse capítulo. Eu mesmo, durante muito tempo, critiquei isso, mas eu acho que nós já estamos vivendo numa era e num espaço que a gente não consegue mais resgatar. Cada vez mais, todos os políticos que chegam no poder terão esse comportamento. E nós temos que conseguir ler o quanto desse comportamento é verdade e o quanto é parte de um show em níveis exacerbados, descontrolados. É claro, se a gente normaliza que o show se torne a realidade, aí nós vamos ter problema. Mas os Estados Unidos não estão nem perto de ser o presidente da Venezuela. O Trump não manda na Venezuela. O Trump influencia a Venezuela. Talvez muito menos do que o Bush mandava no Iraque quando eles derrubaram o Saddam Hussein. Então, assim, quando a gente olha para a prática, ela não é bem assim. É óbvio que a gente vive na era da comunicação, a gritaria, as narrativas, e tudo isso faz barulho.
E nós temos que estar atento para não irmos para esse lugar na realidade. Mas eu não acho que é isso que está acontecendo. A gente precisa conseguir diferenciar isso. Se for realmente isso, acho problemático. Tem horas, como o exemplo que eu citei da Groenlândia, que a linguagem do Trump, ela cria mais problemas do que a gente confrontar com a realidade. O jeito como ele agrada e elogia o Putin cria mais problemas do que a realidade de que, no fundo, ele não está agradando tanto assim. Mas ali o que está em jogo é a comunicação entre os dois. E ele está sinalizando para o Putin: olha, eu gosto de você. Faz o que você quiser que está tudo bem. Eu vou pegar mais leve com você. Esse é um sinal que tem um efeito prático. Eu não acho que dizer, eu sou o presidente da Venezuela, tem um efeito prático. Para continuar no nosso time de internacional, pergunta agora do nosso correspondente Luca Bassani. Pois é, professor, a minha questão ela tem a ver com uma questão histórica, né? Que a gente vê se desenrolando durante os últimos dias. A ambição do presidente Donald Trump sobre a Groenlândia, ela abre um precedente inédito. Nesse mundo pós-Segunda Guerra, nessa nova ordem mundial, foram quase 0 vezes que o mundo viu aliados brigando pelo mesmo território, querendo resolver militarmente, né? Aquela velha máxima que democracias não fazem guerras contra democracias. O que o senhor acredita que possa ocasionar no cenário tanto ocidental como no direito internacional como um todo, caso Donald Trump busque a via militar para conquistar sua ambição de modificar os mapas do mundo todo e ter a Groenlândia como um território autônomo ou até mesmo um estado dos Estados Unidos, se considerarmos que ela é um território semi-autônomo dentro do reino da Groenlândia, dentro do reino da Dinamarca, que por sua vez é também um aliado da OTAN, um país que sempre esteve do lado das democracias ocidentais. Olha, eu não acho que de forma alguma o Trump vai usar força militar. E a gente acaba caindo nessa armadilha dele, da narrativa, da gritaria. Ele gosta de causar, é isso que ele quer. Eu não acho que isso é uma proposta real. Quando a gente olha para as ações militares dos Estados Unidos sob o comando do Trump, uma delas, bombardear o Irã. 3, 5 aviões, uma vez, algumas horas, acabou a operação militar. A segunda delas, entra no país, captura 2 indivíduos, o Maduro e a esposa dele, sai, ninguém morre, não explode nada, acabou. Compara isso com operações na Líbia, operações no Iraque, no Afeganistão. O Trump é o mais suave. Óbvio, a linguagem é 10 mil vezes pior do que todas as linguagens que a gente pode imaginar. Mas ele usa isso de uma forma para causar toda essa discussão. Ele quer fazer pressão nos aliados. Se ele realmente usar a força contra os aliados, aí sim, aí eu posso dizer que nós entramos num mundo assustador. Mas eu não acho que ele vai usar força. Eu acho que ele vai usar isso como uma forma de pressão, de chocar, e vai chegar uma hora e vai negociar de alguma maneira, de algum jeito. E eu não acho estranho que os Estados Unidos queira, né, a posse da Groenlândia. E eu acho estranho a Europa querer insistir de que eles têm que dominar aquele território. Porque a Europa não é capaz de se proteger sozinha da Rússia. E óbvio, o que o Trump diz tem muita verdade. Daqui a pouco a China ou a Rússia vão entrar na Groenlândia. E aí a Europa vai ligar correndo para os Estados Unidos e falar: venha nos salvar, salve a Groenlândia. Aí o Trump vai falar: pô, mas eu falei que se eu tivesse ali, eu iria proteger. Agora vocês não são capazes de proteger. Então, a Europa não tem que resistir a isso dessa maneira enquanto ela não é capaz de se defender. E, óbvio, se ela fosse capaz, se ela acha que ela dá conta da Rússia sozinha, se ela acha que ela controla e defende todos os seus territórios, ainda mais esse território desabitado, aí tudo bem. Então ela pode brigar desse jeito com o Trump, mas o contexto não é esse. Então, por que a Europa está tão resistindo a um território que não é totalmente deles? É um território confuso, como você explicou aí, não é uma nação independente própria, que é parte da Europa, como história. É uma ilha gigante com 57 mil pessoas, de um país minúsculo, que é a Dinamarca. Então, assim, se os Estados Unidos está insistindo tanto que ele precisa estar ali, talvez seja do interesse da Europa que os Estados Unidos esteja ali, mais perto. Óbvio que tem a maneira certa de se fazer essa discussão. E o Trump não é habilidoso nisso.
Professor, sobre isso, o senhor citou a incursão americana na Venezuela para pegar o Maduro e a esposa, a situação da Groenlândia. Como é que ficam as normas de direito internacional? Porque vai parecendo que os méritos de cada um desses problemas vão se sobrepondo às normas, aos organismos, aos tratados, às instituições internacionalmente reconhecidas e constituídas. Como é que o senhor analisa essas medidas, essas ameaças todas com a norma posta? Você, Nelson, que tem uma familiaridade com o direito, vai entender exatamente o que eu vou te dizer. Infelizmente, não porque eu queira, ou porque eu gostaria, ou porque eu acredito, o direito internacional, ele é muito frágil, em primeiro lugar. Em segundo, o direito internacional está morrendo. E ele não está morrendo por culpa do imperialismo americano. Ele está morrendo porque nenhum país do mundo segue. E isso acontece pela fragilidade do direito internacional, em primeiro lugar, porque você não tem mecanismos de enforcement, você não tem aplicação da lei, você não tem Constituição do mundo, você não tem polícia do mundo, você não tem judiciário do mundo, você tem um monte de tratado que se eu quiser rasgar e sair, eu não tenho punição nenhuma, a não ser a vontade daqueles que quiserem me punir. E como a gente está falando de ambiente político, só vai me punir aquele que não está comigo politicamente, todos os meus aliados vão me defender. Ou seja, o direito internacional, ele vai perdendo a força, porque ele é frágil, número um. E dois, quando a gente tem um ambiente geopolítico de extrema competitividade e rivalidade, ele se torna algo de terceiro, quarto, quinto plano. Então, nessa ótica, essa ênfase tão grande que foi dada, né, nessa discussão da Venezuela pelo direito internacional, para mim ela é translocada, porque a Rússia invadir a Ucrânia é algo assim tão além do que capturar o Maduro. A China dizer que não pode existir uma identidade nacional taiwanesa também é além. A presença da China no Tibete também é além. E assim por diante. Então, e eu não estou falando só das grandes potências, porque o que o Azerbaijão fez na Armênia e o que a Ruanda fez no Congo, e assim, a lista é infinita. E está todo mundo violando o direito internacional. Então, o direito internacional, ele perde a sua força se ele não é capaz de oferecer soluções para um mundo caótico. E aí é pedir demais e achar que as democracias vão ficar fixas defendendo uma coisa enquanto todo o resto está tirando vantagem dessas próprias regras. Nesse sentido, o direito internacional, ele infelizmente passa por um momento de enfraquecimento muito grande e ele vai ficar em segundo plano, e essa é a história da humanidade. Todas as vezes que a gente tem instabilidade geopolítica, a gente tem o direito internacional sendo engavetado. Professor Sidney. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho o nosso tema de referências, né? Que está um pouco centrada no indivíduo. Vamos para as estruturas. Eu outro dia estava lembrando do filme Queimada. Tem um personagem do Marlon Brando que ele está explicando como é que funciona a história lá. Ele quer manipular a elite que deu o golpe, né? Seria a emancipação da ilha. Ele diz assim: há momentos da história que a gente tem uma aceleração, tá? Que 1 mês, 2 meses valem por 10, 20, 30, 50 anos. Então a minha pergunta eu vou dividir em 2 partes. A primeira parte é essa: a gente está vivendo uma aceleração da história, e a segunda parte é baseada num livro, que é um livro que eu gosto bastante, chamado O Retorno da História, do Robert Keegan. Ele fala assim: o que a gente está assistindo é a transição da geoeconomia para a geopolítica. A geopolítica voltou. Né? Aí ele fala de alguns eventos como 2001, ele vai citando. A geopolítica deixou a geoeconomia para trás e, portanto, a globalização vai também ficando para trás, tá? Então, na verdade, é uma pergunta que se desdobra em 2 momentos. De fato, nós estamos vivendo uma aceleração da história, e essa aceleração da história tem como eixo condutor a geopolítica. Sidney, você é um estudioso dos impérios e tal, dessa história. Eu diria que nós temos um período muito grande de paz e calmaria. E não pareceu que as coisas estão tão aceleradas. O que aconteceu? Eu acho que nós ficamos adormecidos por um bom tempo, olhando e falando, não tem mais guerra. E a gente meio que esqueceu
da existência da geopolítica. E aí, quando ela voltou, parece que as coisas estão acontecendo muito rápidas. Mas para nós que acompanhamos, né, o cenário do mundo, a gente está vendo cada pecinha sendo colocada. E a gente consegue telegrafar que isso vai acontecer. É que para quem está de fora, e de repente não existia nada disso, né? Aí agora falar em Terceira Guerra Mundial não é estranho. Falar em Terceira Guerra Mundial há 15 anos atrás era completamente maluco. Então, eu não acho que está indo rápido. Eu só acho que as pessoas não tinham mais conexão com o assunto. Então elas não viram chegando. Agora, daqui para frente, vai ser rápido. Mas aí não é rápido porque a geopolítica está diferente. É rápido porque os tempos são de velocidade. Tecnologia, comunicação. Acontece alguma coisa, né, no Sudão. E a gente falou disso até outro dia. Começou o problema no Sudão. Eu recebi milhões de mensagens. Você não vai falar sobre o Sudão? Mas o que as pessoas sabem sobre o Sudão? Que de repente que interesse foi esse repentino sobre o Sudão? É a comunicação, é a conexão do planeta inteiro. Então acontece uma coisa em algum canto, todo mundo já fala daquilo. Então isso cria uma onda de repercussões e de um efeito dominó muito mais avançado. Então, nesse sentido, eu diria que o mundo anda mais rápido, mas nós não chegamos aqui de repente do nada. Isso foi construído. E aí a segunda parte, né, da sua colocação, né, do livro, eu concordo totalmente, e eu acho que essa é a grande sacada do porquê todo mundo não percebeu que a gente chegou até aqui. Porque todo mundo está olhando pelo viés econômico, né? E não querendo retirar a importância do viés econômico, mas lembrar, né, Jason, que o viés econômico ele traz a política. Porque relações econômicas são relações de poder. E durante muito tempo, enquanto se ganhava dinheiro, estava tudo bem. Não era uma relação de poder. Só que chegou num determinado momento que começaram a se questionar, peraí, mas tá bom que a gente ganha dinheiro junto, mas será que você não está ganhando mais dinheiro do que eu? Ou seja, o tal do poder relativo e não o ganho absoluto econômico. O ganho absoluto nós dois ganhamos comercializando, então tá tudo certo. Agora eu tô preocupado se você ganha mais do que eu. Porque se ganhar mais do que eu, quer dizer que você vai construir uma força militar mais potente que a minha. E aí todos os países começam a olhar para a questão da discussão da dependência econômica, que a própria economia já aponta isso, ou consegue identificar, quando a gente imagina o seguinte... relação de oferta e demanda, né? Se você produz um produto raro e todo mundo quer comprar, quem tem poder nessa relação econômica? Eu que produzo. Então, a própria economia já reconhece e aceita a existência de relações de poder e de dependência de um lado ou do outro. Imagina quando você traz isso para um ambiente internacional geopolítico. Então, não dá para falar de economia hoje sem acrescentar o elemento geopolítico na conta. As relações econômicas ou geoeconômicas são relações geopolíticas. E essa talvez é a maior mudança que nem todo mundo captou. Apesar das pessoas consumirem, querendo saber mais sobre a geopolítica, elas não entenderam qual é o impacto direto disso na atividade econômica delas. Já que a gente trouxe o tema para a nossa roda de conversa aqui, vamos lá, Jason. Bom, aproveitando exatamente o tema, vamos pensar o seguinte: eu vou sair da economia e vou acabar indo para a geopolítica, e esse acho que é um dos pontos mais relevantes. Porque, obviamente, toda a gritaria que nós observamos, especialmente das esquerdas internacionais, dentro dos próprios Estados Unidos, que ela é muito bem organizada, dia seguinte à invasão da Venezuela, você tinha o mesmo tipo de cartaz espalhado pelo país inteiro, mas dizem que invadiram a Venezuela por causa do petróleo. Eu não acredito que seja um processo econômico em relação ao petróleo. Eu acho que minha opinião, aí eu quero saber a sua, se também é um processo mais geopolítico do que econômico, que primeiro, o petróleo venezuelano não é bom. Ele é um petróleo repleto de enxofre, um petróleo pesado. Nós temos um petróleo parecido, nós sabemos qual que é o custo disso. Um Irã livre, um democrático, faria muito mais sentido em termos de oferta global de petróleo, mas existe um papel importante da Venezuela em relação à China e em relação à Rússia. E de repente, você tendo um impacto direto
de um Irã livre, de uma Venezuela livre, não faria muito mais sentido no enfraquecimento econômico da Rússia e em cortar o fornecimento direto à China para, de repente, a uma eventual aventura contra Taiwan, do que simplesmente os Estados Unidos querem o petróleo venezuelano, como tem se gritado tanto? Acho que, você já desenhou bem o contexto, né? E a primeira coisa nunca é só um fator, né? Esse é um argumento puramente marxista. Dizer que todas as relações humanas são reduzidas a um objetivo econômico na sua raiz, na sua essência, um argumento puramente marxista. Materialista. Isso. Né? Eu só quero o ganho econômico. E você já identificou, né, Jason? O ganho geopolítico ele é muito maior do que o econômico. E no sentido de que doutrina Monroe, que dizia que as Américas não poderiam servir de base para potências externas. E é isso que está acontecendo dentro da Venezuela. Exatamente. Essa é a razão número 1 para se entrar na Venezuela. Número 1. A Venezuela virou uma base para o Irã, para o Hezbollah, para o Hamas, para a Rússia, para a China, para o grupo Wagner, para a Guarda Revolucionária. A lista é imensa. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer principalmente porque o Trump elenca e define que o hemisfério ocidental, as Américas, é a região mais importante para a segurança nacional americana. E essa é uma grande mudança na história, né? Isso não acontecia desde o século XIX, né? Então, o que nós temos? Esse é o primeiro fator. Eu diria que é o número 1. Além disso, a Venezuela traz um problema de imigração para os Estados Unidos. Ele chegou no poder com uma bandeira anti-imigração. Vou resolver a questão da imigração. Então, tem que ir na raiz do país que está mais enviando imigrantes. No Brasil, hoje, a nacionalidade de maior número de imigrantes no Brasil passou Portugal, são venezuelanos. Ou seja, 8 milhões de pessoas já saíram da Venezuela e tem mais gente querendo sair. Então, isso é um problema. Depois tem o crime organizado, o tráfico de drogas, o terrorismo. Tudo isso já é motivo suficiente além do petróleo. O petróleo, você consegue tangibilizar alguma coisa para justificar essa operação em termos econômicos, porque o Trump é um cara que se preocupa muito com a transação econômica do ganho, do lucro. Eu vou dar resultado para os Estados Unidos. Se é verdade ou não, não importa, mas ele se vende assim por ser um empresário. E aí, acho que você colocou bem, né? Do ponto de vista do petróleo, é muito difícil porque é um petróleo caro. Claro que nós estamos falando do upstream, né? Que é a exploração, mas tem o downstream, que aí eu refino. E aí as refinarias americanas até têm uma utilidade para esse petróleo, porque elas foram construídas precisando desse petróleo, antes de vir o xisto e outras coisas que mudou a matriz de petróleo para a refinaria americana. Então, existem algumas possibilidades, mas tudo isso é um negócio econômico. E a empresa, a ExxonMobil, disse a Venezuela não é investível. Não tem como investir na Venezuela hoje. Porque não vale a pena se ela pode investir na Guiana, que não é um caos e que tem um petróleo muito melhor. Então, não é tão simples só dizer o petróleo, né? É um argumento muito raso, eu diria, mas você colocou bem, tem vários outros contextos e esses contextos, para mim, são mais importantes do que o petróleo. O petróleo está lá, porque a gente precisa fazer a Venezuela andar e gerar dinheiro. Da onde vai vir o dinheiro da Venezuela? Vamos educar as gerações venezuelanas, isso vai levar séculos. Então, vai ter que vir do recurso natural. Ele tem esse papel. Professor, mas é também o petróleo. Porque se a gente pega, por exemplo, a entrevista que o Donald Trump concedeu ali com seu primeiro escalão, logo após a prisão do Maduro, ele cita a palavra petróleo mais de 15 vezes. Nenhuma vez ele cita democracia. Nos primeiros dias a gente já viu lá a negociação dos até 50 milhões de barris de petróleo com os Estados Unidos. Não seria só uma coincidência também, né? Então, é interessante você trazer esse ponto, porque muita gente falou disso. Ele citou o petróleo. Ele citou o tráfico de drogas. Ele tem citado o tráfico de drogas para fazer essa operação? Não? Ele minimizou. Porque não. Até a prisão do Maduro, dia da comunicação, ao longo da história, quantas vezes ele falou do tráfico de drogas? Não, muitas vezes. Então, muitas vezes. Mas se ele falou do petróleo e a gente vai levar a fala dele do petróleo a valor de face, valor real, como tangível. Ele disse, então, essa comprovação que ele quer o petróleo. Uhum. Aí, as outras falas dele,
das outras razões por que ele quer, também tem que ser levadas ao mesmo valor, correto? Aqui há quem diga que o assunto, o tema, o fundamento, tráfico de drogas, o narcotráfico, né, aquelas 3 acusações que recaem sobre o Maduro, seria um argumento que daria um salvo-conduto para a ação americana em território venezuelano, que seria o cumprimento do mandado judicial da justiça americana que processa o Maduro por narcotráfico. Tudo bem, e aí mas o ponto tanto que daí, depois da prisão, ele minimiza e reduz a intensidade de acusação, né, de um narcotraficante. Maduro passou a ser um acusado. Explica alguma coisa, não? Não, porque assim, o ponto aqui não é há quem diga que existe uma outra explicação. Há quem diga que existe um monte de outras explicações para o petróleo. O argumento que você trouxe foi, ele falou disso. E essa é uma comprovação que isso é importante. E eu disse, bom, ele falou um monte de outras coisas também. Tanto quanto. E essas outras coisas também são importantes. Estar em pé de igualdade. Isso. Esse é o ponto só. Eu não tô achando que o petróleo não serve para nada. O petróleo serve como algo tangível, capaz de você pagar o que os Estados Unidos espera extrair dali, fazer a Venezuela ganhar relevância econômica. Então, o petróleo tem um papel. Pensando nessa doutrina citada aí de guardar territorialmente as Américas, então Cuba estaria na rota dos próximos atos? Com certeza. Há uma possibilidade. Mas não é uma possibilidade de uma intervenção militar, uma operação militar de captura ou prisão. Se a gente... E esse é um erro não seu, mas de todo mundo. Eu me policio para não cometer esse erro. A gente não pode analisar o Trump que tudo que ele fala é blefe ou tudo que ele fala é verdade absoluta e vai acontecer. Se tudo que ele falar é blefe, aí a gente não explica o Irã, não explicação na Venezuela. Se a gente falar que tudo que ele vai fazer é verdade, a gente só consegue explicar poucas das coisas. Então, a gente tem que, cada nova proposta dele, a gente virar e analisar com muita cautela. É blefe ou é verdade absoluta? E assim, não dá para dizer, não dá para responder. Do mesmo jeito que quando ele fala, vou dominar a Venezuela. E isso não é verdade, ele não domina a Venezuela, entende? Então quando ele fala, vou fazer alguma coisa, tipo, o que coisa? Não é a mesma operação de captura do Castro e sequestrar o Castro. Pode ser várias outras coisas. Ele só está dizendo que ele vai fazer alguma coisa. A gente não pode medir, ele vai invadir a Venezuela. Alguma coisa a mais ele vai fazer. Algumas ele já está fazendo, que é um bloqueio naval ao petróleo para chegar em Cuba, e isso vai afetar Cuba. Então, eu diria, Cuba está na lista. Algo será feito. Qual o grau, qual a intensidade, aí é uma outra discussão. A gente não tem elementos para dizer. Eu não acredito que ele fará uma intervenção militar. Seja a captura do Castro, seja a ocupação da ilha, não acredito nisso. Perfeito. Ele já não entrou num processo de descapitalização de Cuba ao invadir a Venezuela? Sim, esse é o objetivo, porque a Cuba depende do petróleo venezuelano. Cuba não tem energia hoje, a economia cubana está destruída. Então, ele está criando mecanismos ou situações para que a população em Cuba saia às ruas, e aí ele vai fazer uma ameaça, que pode ou não ser um blefe. Mas dado como ele já agiu algumas vezes, ele está apostando que essa ameaça vai ser efetiva ou vai gerar medo, e Cuba vai aí acabar cedendo, que é a mesma coisa um pouco do que está acontecendo com o Irã. Vamos para mais uma rodada. Luca Bassani. Pois é, professor, muito se falou sobre a questão da geopolítica e geoeconomia e claramente o redesenho do mundo nas velhas esferas de influência, né? Mais especificamente Estados Unidos, Rússia e China. Esses 3 países têm o maior arsenal atômico, obviamente Estados Unidos e Rússia com 90% das ogivas, mas nesse mundo em que o senhor mesmo disse que os tratados internacionais, o direito internacional tem sido deixado de lado e rasgado, como que a busca por uma arma atômica pode motivar países a quebrar o tratado de não proliferação em nome dessa soberania? Muito tem se falado sobre soberania, mas de fato os países que detêm este poder atômico, são apenas 9
nações do mundo que têm a sua integridade territorial não violada. Como o senhor acredita que outros países europeus e a Alemanha têm aventado essa possibilidade, né? Ou até mesmo a França estendeu seu guarda-chuva nuclear, ou países até mesmo nas Américas, que é um continente pacífico, mas vem essas interferências externas, podem olhar para o Tratado de Não Proliferação e buscar a sua própria bomba atômica, eventualmente, como uma espécie de dissuasão das grandes potências que dominam o mundo atualmente? Olha, um dos episódios que pode acontecer no mundo que vai ser marcante para isso que você descreveu é se os Estados Unidos não defenderem Taiwan. Meses depois, o Japão vai se declarar uma potência atômica. E se o Japão se declarar uma potência atômica, a Coreia do Sul vai fazer a mesma coisa. E a Polônia, que já está falando em ter bomba atômica, vai ter certeza que ela precisa ter uma bomba atômica. E aí, nesse momento, a Alemanha, que está se rearmando, fala, pô, mas espera aí, a Inglaterra, a França, o Japão, a Coreia do Sul, a Polônia, todos têm bomba atômica, eu vou ter que ter uma bomba atômica. E aí, você não vai poder falar para o Irã que não dá para ele ter bomba atômica, né? Ou você não vai ter legitimidade, você pode falar na base do poder ou da força. E aí, nós vamos estar aqui no Brasil discutindo se a gente não tem que ter uma bomba atômica. Então, esse cenário ele é muito real e muito fácil de acontecer. Esse, né, da sua pergunta inicial lá do começo, o Trump traz mais estabilidade ou instabilidade? Se ele abandonar Taiwan, ele trouxe uma instabilidade gigantesca. Por quê? Porque aí a corrida nuclear, nós teremos uma corrida armamentista nuclear no mundo. E nós termos um mundo com 20, 30 países com bomba atômica, pode ter certeza que esse não é um mundo mais seguro. Perfeito, vamos lá, Fabrício. Queria voltar um pouquinho na questão de Cuba. Donald Trump tem falado bastante sobre isso, mas a gente sabe que Cuba não tem a mesma relevância econômica da Venezuela. Ao mesmo tempo, a gente vive hoje num cenário onde Cuba não tem mais uma União Soviética para defendê-la e armá-la, como acontecia décadas atrás. Quando Donald Trump fala muito sobre Cuba, bate bastante nessa tecla, ele está apostando num, diria, romantismo para o público interno norte-americano, mais do que alguma ação concreta pensando em política externa? Olha, Fabrício, na história da fundação dos Estados Unidos, a geopolítica clássica olha para Cuba como o território mais estratégico para a criação da economia americana. Fundou a economia americana, Cuba. Por quê? Porque você tem um grande rio, Mississippi, você pega toda a produção do Midwest, escoa pelo Mississippi, um rio navegável, você cai no Golfo do México, que agora é chamado de Golfo das Américas, e aí você tem uma ilha colocada na frente que ela tem a possibilidade de fazer um bloqueio naval à saída do Golfo do México, que é Cuba. Cuba é para os Estados Unidos a mesma coisa que Taiwan é para a China. Simples assim. É a ilha, o espaço mais estratégico. Então, eu não descartaria. Claro, sem uma potência externa usar Cuba para fazer esse bloqueio, o bloqueio não acontece. Mas ela não foi retirada do mapa geográfico de importância máxima para os Estados Unidos. E aí, a gente também tem que trazer um outro elemento, que é o elemento político interno. O número de cubanos que estão localizados, eleitores de descendência cubana na Flórida, que é um estado pró-Trump e que é o estado do Rubio. E a figura que está comandando a política externa americana em quase 80, 90% das jogadas até agora é o Rubio. E essa é uma questão de honra, da descendência dele cubana mudar Cuba. Talvez a Venezuela seja para ele só um primeiro passo para poder chegar em Cuba. E essa é uma obsessão pessoal dele, que tem um apoio com uma base política forte na Flórida, que é uma base do Trump. Então, tem outros elementos políticos que fazem Cuba ser relevante. Eu não descarto assim ela como algo não importante, mas eu não colocaria ela acima da Groenlândia. Claramente, a Groenlândia é mais importante que Cuba, mas Cuba vai vir depois. Cuba é muito mais importante do que a Colômbia, por exemplo. Sidney, vamos sair um pouquinho dos Estados Unidos? Vamos. E vamos para um país bem próximo da gente chamado Brasil, né? O Brasil nasce como Estado, nação, pensado por um viés da geopolítica.
Inclusive nós temos uma tradição de escola de geopolítica, né? Então, nosso potencial geopolítico é inegável, né? Ele foi construído. Na tua avaliação, né, neste admirável mundo novo, né, do retorno da história, da geopolítica protagonista, e o papel do Brasil? Será que a gente subiu ao palco, está desempenhando um papel de protagonista, ou está havendo algum nó, algum obstáculo para que a gente ocupe um lugar, né, construído pelas nossas elites desde o século XIX? Olha, Sidney, eu diria que nós acabamos de receber o último presente do tabuleiro, que coloca, talvez, a América do Sul como o principal centro de gravidade da geopolítica mundial. Por quê? A gente olha para trás, algumas décadas, a China veio para a América do Sul e veio para cá para fazer negócio. E criou relações econômicas tão profundas que todos os países da América do Sul ficaram dependentes da China. Isso acontece em parte porque nem os Estados Unidos nem a Europa estão interessados na América do Sul. Só que aí o segundo mandato do Trump quebra com isso. A estratégia de segurança nacional americana, a doutrina Monroe, tudo isso faz os Estados Unidos olhar para o continente das Américas e principalmente para a América do Sul e falar: esse é o lugar mais importante. Isso não aconteceu desde quando a doutrina Monroe foi criada no século XIX. Ou seja, demorou 200 anos para isso acontecer. E agora, passou agora faz poucos dias, a gente viu a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. E por que a Europa resolveu, depois de 25 anos, assinar esse acordo agora? Porque ela se viu meio que brigando com os Estados Unidos, abandonada pelo seu grande aliado e protetor, tendo que enfrentar uma Rússia militarizada e agressiva, uma China cada vez maior, a Europa não consegue se reinventar e ela precisa de novos parceiros. E ela olhou para o mundo e falou: onde que tem oportunidade econômica? Onde que tem alguém minimamente democrático que dá para eu me relacionar? Alguém que eu já estou há 25 anos. Ou seja, a China está aqui, os Estados Unidos estão de volta, com força total. E a União Europeia também. Está todo mundo brigando por atenção da América do Sul. E qual é o maior país da América do Sul? Nós. E aí, então, eu acho que nós temos uma oportunidade única, só que isso requer uma habilidade diplomática que a gente não tem essa maturidade, infelizmente. Não mostramos essa maturidade, obviamente, com os governos de esquerda, mas nem com os governos de direita. O Brasil não mostrou maturidade, planejamento, estratégia diplomática e política para pensar o Brasil em 30 anos, para onde nós queremos ir. Como é que a gente vai se equilibrar entre ter uma relação aprofundada com os Estados Unidos, tirar vantagem das terras raras, de todos os outros grandes ativos que nós temos aqui, e ao mesmo tempo manter a relação econômica com a China, sem brigar com os dois? Isso requer muita seriedade diplomática. Então não acho que a gente tem. E o fato da gente ter virado, né, a América do Sul está no olho da atenção de todo mundo, traz problemas também. Pela primeira vez a gente se deparou com uma situação de ser sancionado pelos Estados Unidos, tarifado, assim, tipo, a relação política e diplomática com os Estados Unidos quase que explodiu totalmente. Agora temos essa questão, como é que equilibra China e Estados Unidos? E vamos ter várias outras questões. Então eu acho que o Brasil tem uma oportunidade muito grande. Mas aí as lideranças lá atrás que desenharam, estudaram a nossa geopolítica, não estão mais presentes. A gente não tem mais essa visão do Estado, da expansão, da construção, da fundação do Estado brasileiro, pensando todas as fronteiras que a gente precisava, todos os acessos. A gente simplesmente estagnou e morreu no pensamento geopolítico brasileiro. Mas todos os ventos estão ao nosso favor. Professor, nessa linha, é muito interessante essa reflexão. Como é que o senhor vê o Brasil em termos de década, com nova Rota da Seda, acordo Mercosul-União Europeia e a doutrina Monroe, que agora está em voga de novo? Então, como é que equilibra, conjuga esses três temas? Bom, para fazer isso precisa ser muito diplomático. E o que é diplomático? É fazer política. Política, ela é feita com conversa, com combinação. Não submissão. É você virar e explicar para o seu parceiro
que você fará coisas que não são as que ele quer. Mas você avisa ele antes. Você constrói essa relação. Eu tive na política, eu vi exatamente como é que isso era de perto. Você vê um oponente político seu, ele vai subir na tribuna, ele vai para mim e fala assim, eu vou lá, eu vou meter o pau em você, tá? Mas não é nada pessoal. Aí você fala, não, tá bom, vai lá. Isso é política, entendeu? Aí você fala, ó, isso daqui, desculpa, meu, eu sei que ele é importante para você, mas eu vou ter que bater muito forte, porque isso é um assunto muito sério para mim. Aí ele não leva pro pessoal, ele entende, ele fala, meu, não dá para ele fazer tudo que eu quero. O Brasil não sabe fazer isso, não consegue fazer isso com a China, por exemplo. O Brasil, ele tá pronto para se submeter a tudo que a China... Antes da China pedir, o Brasil já quer agradar a China. Ah, Taiwan? Não, a gente já não vai na posse, a gente não participa, a gente não faz nada, a gente fica longe de Taiwan. Não é assim. O Brasil tem que, entendeu, aprender a trocar, e eu não acho que a gente sabe fazer isso. Essa vulnerabilidade é decorrente do quê? De falta de força militar, bélica, programa nuclear, é o quê? É só inabilidade mesmo? Eu acho que é inabilidade, porque a gente não tem planejamento, a gente não sabe o que a gente quer ser, e aí quando você não sabe o que você quer ser, você tá ali meio que, né, tô fazendo o que aqui? Sei lá, deixa eu não criar problemas. Eu não tenho um norte para onde eu quero ir. Eu simplesmente tento não criar uma crise. Como é que você cria uma crise? Não cria uma crise. Cedendo. Falando, não fica bravo comigo. Então o Brasil está sempre, né, nesse espírito, não tem um plano. A gente não quer ir para lugar nenhum. A gente quer ser o líder da América Latina em 15 anos. A gente quer ser uma potência global em 10 anos, em 30 anos. A gente nunca soube isso, nunca foi definido. Não tem objetivo nacional. Vai lá, Jason. Bom, a gente pode pensar nisso daí até pelo ponto de vista ideológico, né? O Brasil, o alinhamento ideológico do Brasil não consegue passar desse nanismo diplomático. Mas voltando à questão da América Latina, você acredita que esse acordo que os Estados Unidos fez, além da questão econômica, da inflação americana, que pesou muito na redução das tarifas em relação ao Brasil, não tem a ver também com a questão do potencial militar chinês, ou seja, uma reaproximação com o Brasil não seria importante num momento como esse, sendo o celeiro do mundo, graças à Embrapa, nós temos estamos entre os locais mais produtivos em termos agrícolas do mundo, ou seja, a China depende de numa incursão militar do alimento brasileiro. Será que essa reaproximação, essa redução de temperatura que os Estados Unidos tiveram mais recentemente, não tem, além do fundo macroeconômico, da questão inflacionária americana, também uma tentativa de reaproximação para que, caso a China tente uma aventura, você, de certa maneira, bloqueie o caminho daquilo que seria o fluxo de commodities, especialmente agrícolas? Eu não sei se os Estados Unidos vai conseguir, Jason, bloquear o Brasil de vender, ou se ele vai partir para isso, vai conseguir extrair essa concessão do Brasil. Mas a leitura geral do que você fala, para mim, está correta, que tem uma preocupação geopolítica. A América do Sul inteira, e o maior país da América do Sul, caiu no colo, está sendo dominado pela China. E isso não é bom. Ainda mais porque tem a questão das terras raras, que é fundamental, que é o calcanhar de Aquiles americano, foi onde a China conseguiu no tarifaço apertar o pescoço dos Estados Unidos, e os Estados Unidos ficou sem saída, e de repente o Brasil, que está aqui perto, pode ser essa solução, mas o Brasil está no colo da China. Então a gente não pode brigar mais com o Brasil. Alguém foi lá, o Trump começou a perceber, outras pessoas falaram para ele que ele tinha que ser pragmático, e isso era mais importante. Então eu acho que sim, os Estados Unidos quer ter negócios mais profundos, principalmente com a questão das terras raras, com o Brasil, para diminuir a influência da China nesse lugar, que pode ser uma das salvações de um mineral raro, estratégico para os americanos. Então eu acho que tem isso, e isso pesou muito e vai continuar pesando. Os Estados Unidos estão preocupados que as Américas não caiam na órbita ou fiquem totalmente vendidos para a órbita chinesa. Dizem que a Magnitsky caiu em cima da questão de terras raras, né? Isso, de um acordo. E tem também, né, a história do Joesley, que foi lá, conversou com o Trump. E se tem alguém que a gente sabe que o Trump escuta, são bilionários. Ele não escuta um diplomata de carreira que está há 50 anos morando no Irã,
ele acha que esse cara é um loser, né? Ele não sabe nada, ele só ficou lendo livro e vivendo em outro país e aprendendo um idioma que não se usa pra nada. Ele tem uma visão estranha das coisas. Mas quem ele respeita? Um cara que fez bilhão. Esse cara fez bilhão, ele ouve ele. Então, bilionários brasileiros podem falar com o Trump e isso tem mais ressonância do que um diplomata falar para ele, olha, o Brasil, não precisamos dar ele para a China. Então tem esse outro lado também. Fabrício. Queria saber, nessa tentativa de equilibrar a relação de Brasil com Estados Unidos e China, a gente vê um cenário de enfraquecimento de instituições multilaterais. A Organização Mundial do Comércio, por exemplo, é uma delas. Isso atrapalha ou pode até ajudar no caso? Pro Brasil? Olha, eu acho que pode ajudar se você for muito habilidoso politicamente, diplomaticamente. E a nossa sociedade tem muito claro para onde a gente quer caminhar. Porque não adianta, você não consegue só mudar uma administração. Porque aí depois muda de novo o governo e desfaz tudo que foi feito. Então a gente precisa ter um projeto de país que o brasileiro entende para onde nós queremos ir, se posicionando na geopolítica mundialmente. E aí a sociedade brasileira faz um grande pacto e fala assim, pô, isso daqui é o nosso orgulho. E vira uma coisa meio que a relação que a gente tem com a seleção brasileira, né? Tipo, tem que ser isso. É só assim para dar certo. É óbvio que a gente não tem essa maturidade política e não tem essa conversa e não tem essa clareza. Então, acho difícil alcançar esse lugar. Mas precisamos ter consistência diplomática para um projeto desse ser bem sucedido. De, tipo, se equilibrar mesmo sem OMC. Acho que o Brasil, ele tem muitos ativos estratégicos importantes e relevantes para o mundo. Não tem dois países como o Brasil em tamanho, população, todos esses recursos e ativos e localização. A nossa localização, apesar de eu ter falado que a gente está no centro, né, de gravidade da geopolítica, talvez, é uma localização de segurança. A América Latina é o local, geopoliticamente falando, em termos de conflito, mais seguro do mundo, mais isolado. Se tiver uma guerra na Europa, assim, não tem nada a ver com a gente. Não tem a possibilidade de grandes guerras aqui. Até mesmo a intervenção, né, a operação na Venezuela é uma mini operação. Agora você pensa uma guerra na Ásia, Taiwan, China, Japão Coreia. Se envolve, Coreia, qualquer lugar, Oriente Médio. Aqui não, aqui tá longe, seguro, ao mesmo tempo tá no radar de todo mundo. É o lugar ideal, precisa saber vender. E tem que vender usando a geopolítica. Agora, você falou que requer política de Estado aqui, basicamente. Você acredita na possibilidade de uma mudança da postura dos Estados Unidos a partir de 2028 com um outro presidente? Porque Donald Trump não pode mais ser reeleito. Ele adoraria, né? Mas não é possível, não é cogitável isso nesse momento. Há a possibilidade dos Estados Unidos, não digo necessariamente voltarem atrás nas novas políticas externas conduzidas hoje pela Casa Branca, mas de readaptar, recosturar a rota. Mas em que sentido você diz recosturar? Tipo, os Estados Unidos ser mais leve com o Brasil, mais duro? Em relação às Américas, por exemplo. Abandonar as Américas? Não digo abandonar, mas recalcular essa postura. Com certeza, se for uma administração democrata, isso será abandonado. Se for uma administração republicana, provavelmente isso deve continuar. E aí, você comentou uma coisa que é um dos temas da geopolítica. É um tema de política doméstica americana, mas ele é um tema de geopolítica pelo impacto que ele vai ter. E eu não acho que o Trump, se ele tiver com saúde, vai aceitar não poder concorrer. Isso é uma catástrofe para os Estados Unidos, porque isso abala a democracia americana de um jeito jamais visto. Mas eu acho que as chances disso acontecer, se ele tiver saúde, são muito altas. Se isso não acontecer, nós temos dois grandes contenders, né? Ou dois grandes concorrentes, que é o J.D. Vance, naturalmente, porque ele é o vice, que é um isolacionista, que ele dobraria a aposta na doutrina Monroe. Vamos se isolar separado dos oceanos e ficar aqui e dane-se o mundo. Mais ainda, o Rubio, ele é um latino-americano. Ele já mostrou que ele desenhou essa parte da história. Então, também
Se for ele o candidato e for eleito, também continua valendo. Agora, se for um democrata, aí a coisa muda de figura. Por isso que a gente tem que usar essa oportunidade e criar os vínculos nas coisas mais estratégicas, como terras raras. Uma vez que isso for criado, aí qualquer administração americana vai ter uma dependência do Brasil ou uma relação com o Brasil diferente. Já que a gente entrou nesse tema de projeto de Estado, projeto médio, longo prazo, por exemplo, como é que o senhor avalia a nossa política diplomática, o Itamaraty? Os diplomatas brasileiros, o que precisa para a gente estabilizar, sedimentar, consolidar um caminho para uma diplomacia forte, reconhecida, bem relacionada? Olha, ou vai sempre depender do presidente da vez? É inquestionável, o Sidney sabe bastante sobre isso, né? Que o Itamaraty é um lugar muito profundo, muito técnico. Só que o Itamaraty foi sequestrado por uma política externa ideológica. E assim, na política externa, você ser ideológico, e as pessoas confundem, o Trump não é ideológico, por exemplo. Ele não é, isso não é defender ou criticar o Trump. É constatar e descrever uma característica. Ele é um líder transacional, que pode até ser um problema, mas ele não é ideológico. A ideologia, ela te cega. E o Brasil, ele foi muito tempo ideológico, porque a esquerda ficou muito tempo no poder. E aí depois, quando a direita chegou, também foi ideológica. Então não dá para o Brasil ter política externa ideológica. A gente tem que resgatar o pragmatismo, o realismo, o entendimento de como que o mundo é de verdade. Qualificação, profundidade, capacitação tem. O Itamaraty é uma das grandes escolas diplomáticas do mundo. Mas não pode ter, a política não pode ter destruído ou cegado ali todo mundo. Professor Sidney. Poxa, eu vou trazer agora um tema que eu sei que você é um grande especialista, que talvez o maior especialista hoje no Brasil, Ucrânia. Até porque você fez uma imersão, né, na Ucrânia. O episódio do conflito Rússia e Ucrânia, de alguma maneira, abriu uma caixa de Pandora que só reforçou aquilo que o Keegan, né, falou, né, da transição de um mundo geoeconômico para um mundo geopolítico, do retorno da história. Para ser bem objetivo e direto ao ponto, você acredita, né, em havendo um acordo, que esse acordo ele vai vir para ficar? Vai ser um acordo que não é só um cessar-fogo, é algo que vai ter uma permanência, né? Como é que você vê hoje a questão da Ucrânia? Olha, eu não sei se dá para ela ter um acordo se o Putin não quiser. E não me parece que tem por que o Putin querer ainda. Parte dessas ações todas, dessa discussão que a gente está tendo de petróleo, tem a ver com isso também. Tem a ver com baratear o preço do petróleo, não só porque resolve e ajuda a inflação americana, mas porque enfraquece o caixa do Putin. Enquanto o Putin quiser continuar a guerra, ninguém vai convencê-lo a fazer um cessar-fogo, a não ser que você entregue a Ucrânia para ele. Mas eu acho que a gente já passou da possibilidade disso acontecer. Por mais que o Trump continue insistindo, ele já não tem a mesma veemência e os europeus criaram mecanismos de proteção para a Ucrânia. Eles estão financiando as armas, já não dá mais para o Trump dizer eu não vou mais entregar, porque ele também quer vender, quer ganhar dinheiro. Então tem um monte de coisas ali que eu não acho que os europeus vão permitir. O receio é se o Putin partir para uma nova ofensiva contra outro país, da OTAN inclusive. Aí sim, aí os europeus vão parar de prestar atenção na Ucrânia e vão focar neles. E aí a Ucrânia fica abandonada. E muita gente vai falar, mas nem resolveu a Ucrânia, vai atacar outro? É exatamente porque atacar outro pode fazer resolver a Ucrânia. E ataca outro pequeno, ataca a Lituânia, a Estônia, que é fácil, muito mais fácil. Então, assim, eu não vejo um desfecho, assim. O Trump vai continuar tentando, mas eu acho que a guerra continua. E eu sou cético com a ideia de que a economia russa vai para o saco. Ditaduras
tem economias falidas e elas não deixam de existir. A Coreia do Norte não tinha dinheiro, foi lá construir uma bomba atômica. O Irã é totalmente quebrado e continua fazendo o que ele faz na região e no mundo. Então, assim, essa ideia de que, não, a situação econômica na Rússia não vai dar, quem vai sofrer é a população. O projeto do líder, do ditador de plantão, vai continuar a todo vapor. E se o projeto é continuar atacando a Ucrânia, ele vai continuar. Eu não consigo ver como brecar a Rússia, a não ser que, eventualmente, o Trump comece a agir como ele age com o Irã, com o Hamas, com a Venezuela e com a OTAN, com o Putin. Aí sim, aí a coisa acaba. Luca Bassani. Pois é, professor, o senhor mencionou o Irã e, à luz dos recentes acontecimentos, a gente não pode deixar de pensar no mundo ideal que seria muito bom caso houvesse a queda desse regime tirânico que eu, inclusive na minha função de correspondente, já pude presenciar um povo tão hospitaleiro e um governo tão tirânico no mesmo local, né? Mas a gente sempre pensa no day after, né? No dia seguinte. O Irã, ao contrário de outros países também ditatoriais que tiveram a queda de um regime, é uma nação de 1.600.000 quilômetros quadrados, a terceira maior reserva de petróleo do mundo, comprovado, né? 200 e tantos bilhões de barris de petróleo, uma população de 90 milhões de pessoas e várias etnias. O que o senhor acha que poderia acontecer num dia seguinte, caso houvesse a queda desse regime, considerando que a gente tem grupos étnicos que gostariam de independência, como os Baluches no sul, na fronteira com o Paquistão, os Azeres na fronteira com o Azerbaijão, até mesmo os curdos, né? O que isso poderia representar para uma nação que geoestrategicamente está numa localidade essencial, possui muitas reservas de petróleo e uma grande população? Qual seria talvez o futuro de um Irã sem os ayatolás e ao mesmo tempo sem uma liderança unificadora, que é o caso que nós temos neste momento na oposição? Acho que a gente tem vários cenários, mas eu preciso fazer um disclaimer, né? Nós estamos falando aqui hoje e amanhã a coisa pode ter mudado, a notícia, os acontecimentos no Irã podem fazer essa minha fala não ter mais sentido, mas um dos cenários, essa ideia de cair o regime, cai o Ayatollah, o líder supremo, mas não cai a guarda revolucionária. E aí então o Irã ele sai do modelo teocrático para um modelo ditatorial militar. Essa é uma opção. Então ele pode ter um Putin, uma espécie de Putin, modelo Rússia, ou ele pode partir para um modelo Coreia do Norte, que parece mais distante hoje do Irã. Ou ele pode ir até para um modelo China, né? Mais pragmático, alguma abertura econômica, mas também não me parece organizado para isso. Me parece mais provável que, se o Ayatollah perca o poder, que a guarda revolucionária tome o poder. A não ser que essa revolução, contra-revolução, seja tão gigantesca a ponto de, assim, abalar até a guarda revolucionária. Mas aí nós não temos uma figura política que represente essa oposição. Estão falando do Shah, do Reza Shah, né? Que ele viria do exílio, mas assim, ele vai vir e ele não tem uma presença, uma relação com o país. Isso é bem complicado, dado a quantidade de tempo, desde 1979, que a Revolução Islâmica está enraizada dentro do poder. Mas uma coisa me parece certa, os ayatolás, eu não acho que eles, assim, que tem muito prazo aí de validade. Os dias estão contados. Agora, o que acontece com a guarda revolucionária, não sei. Seria o máximo se o Irã virasse uma democracia, mas a gente já sabe que, né, tantos anos na ditadura é difícil dar esses saltos. A história recente do Irã mostra que todas as vezes que o Irã deu algum passo para a democracia, veio um contragolpe, veio uma ditadura militar, uma ditadura de uma monarquia, uma ditadura teocrática, todo tipo de ditaduras. A democracia não se sustentou. Não sei se o Irã consegue ir para esse lugar. Pode ser algo parecido com o que aconteceu na Síria?
Mas a Síria de agora, eu não acho que ela quer caminhar para um lugar melhor que o do Assad, mas ele não é um democrata, né? Então, essa é a questão. Você derruba um regime, mas não resolve um outro totalmente. strongman, né? Um outro ditador assume o poder. Eu acho que esse é o caminho mais natural. Se não for isso, antes de ter ordem, o Irã pode virar um caos. Essa é a imprevisibilidade. Antes de eu fazer uma pergunta, só uma colocação em relação ao Irã. Será que essa população, a segunda população mais educada do Oriente Médio, que é a iraniana, as pessoas pouco sabem disso, mas uma herança do Shah Reza Pahlavi lá atrás, ela não faz diferença nesse processo contra-revolucionário? Eu acho que faz, mas assim, eles têm arma. Não, é isso. Esse é o ponto, entendeu? E assim, um dos indícios para a queda de um regime ditatorial é as elites que estão no poder estarem divididas. E elas estão, a não ser as forças de segurança. Exato. As forças de segurança, até então, elas mantêm a unidade. Elas não desertaram, a gente não assistiu nada disso. Os comerciantes abandonaram o regime, os próprios ayatollahs brigaram entre eles, porque todos os últimos ex-presidentes do Irã estão presos, monitorados, não podem falar publicamente. Ou seja, a elite que chegou no poder, que construiu a Revolução Islâmica, não é mais a mesma. Mas a parte mais importante, que é a Guarda Revolucionária, eles estão intactos. Os Basijis, né, que são a milícia da área rural, que estão infiltrada na população, que a Venezuela imitou os Basijis para criar os coletivos. Eles estão lá com força ainda. E aí eu não acho que esses intelectuais, essas mentes pensantes, estão dispostas a pegar em arma. Agora, trocando um pouco, ainda estando no Oriente, agora indo para o Extremo Oriente, nós vimos esses últimos movimentos da Takaichi no Japão, primeiro voltado a uma questão de nacionalismo um pouco mais forte. Eu sou muito conectado ao Japão, eu sei que o país monocultura, e uma das exigências que eles têm é de que o estrangeiro se adapte ao Japão e não ao contrário. Sim. As pessoas no mundo às vezes estão acostumadas que você entre no país dos outros e faça o que você bem quiser. Mas eu notei uma coisa muito interessante. Quando começou a se citar a possibilidade de remilitarização do Japão, isso foi um gatilho monstruoso na China. A China entrou com a sua máquina de propaganda de um modo assim absurdo, tentando reduzir o papel da própria Takaichi, de tudo que tem acontecido lá. Isso não tem a ver, primeiro, com os temores do próprio potencial de um Japão voltar a se remilitarizar. A gente sabe que ela é uma ilha que é muito maior do que a gente imagina quando a gente coloca geograficamente, né? Ela é 3 vezes o tamanho do Reino Unido, as pessoas não sabem disso. Mas não seria um ponto importante em relação a Taiwan? Ou seja, além da própria presença americana ali em Okinawa, a remilitarização do Japão não é um temor monstruoso na China, não só em relação ao que acontece no passado, mas também em relação às pretensões dela em relação à região? Olha, eu acho que a China fica assustada porque, óbvio, vai ser um país muito desenvolvido, o Japão é muito rico, militarizado. Então, claro que isso vai ser um problema. Mas eu acho que o temor da China está muito mais ligado com o passado do que uma análise fria do presente. Um dos temas que eu vi muito quando eu estive em Taiwan recentemente, e uma pergunta que eu fazia para todo mundo é: se a China invadir, os taiwaneses vão lutar? E as autoridades viravam para mim, na hora que eu fazia essa pergunta, elas olhavam assim e falavam: não sabemos. E aí eu trouxe esse exemplo para transpor essa questão para o Japão. A nova geração de jovens japoneses com uma cultura popular totalmente ocidentalizada, diferente, que perdeu um pouco dos valores antigos, a história do samurai, da arte marcial, não sai da casa do pai, não casa, não, assim, todos aqueles problemas sociais que a gente sabe que afligem a cultura japonesa. Esse é um guerreiro? Esse é um soldado? É pronto e disposto? Mas aí que vem um ponto. Foi esse grupo que elegeu a Takaichi com grande maioria.
Eu sei, mas é o ativista do digital, que você deve lidar com ele também. Ele é machão, grita, te xinga no digital. Ele levanta da cadeira para ir lá para a guerra lutar? Não sei. Óbvio que, enfim, tem tecnologia, o Japão é um país muito tecnológico, nós estamos na cúspide ou chegando muito perto de que os combates militares vão ser feitos com robôs, e então, ok, tem outras saídas. Mas eu acho que, no final das contas, o Japão se remilitarizar, dado o contexto geopolítico que a gente tem hoje, é importante. Sim. É importante para o Japão, é importante para Taiwan, é importante para o Ocidente, é importante para as democracias. E é importante para os Estados Unidos também acordar, para ver se essa doutrina do Trump de querer que todo mundo gaste com defesa, ele vai gostar na hora que os outros forem autônomos. Porque é muito mais fácil você negociar e ter transações boas quando como ele faz com a OTAN, né? Quando todo mundo depende de você. Agora, se ele forçar todo mundo até um lugar onde todo mundo for independente mesmo, aí esse mundo ele é mais complicado para os Estados Unidos. E essa ficha não caiu para o Trump porque ele não conhece a história da geopolítica. Ele chegou ali e falou, não, eu tenho um olhar diferente. Tá bom, tá dando certo em algumas coisas, mas tem outras preocupações de longo prazo que ele tem que tomar cuidado. Os Estados Unidos estão preparados para ter países autônomos e independentes que eventualmente podem chegar num acordo com a China? Porque isso pode acontecer. O Japão pode virar e falar assim, bom, mas por que nós vamos brigar aqui? Vamos se unir então e nós vamos dominar a Ásia? Esse não é um mundo legal para os Estados Unidos. Acho difícil disso acontecer, porque o Japão é uma democracia e a China é uma ditadura. Mas tem que estar na conta. Você falou que os jovens japoneses não saem da casa dos pais, não casam. Aliás, o termo de não sair da casa dos pais o nome otaku vem disso, né? E nem tem filhos, né? Porque eles estão com um problema sério de natalidade também, que está impactando na mão de obra. Vamos lá, Sidney. Eu vou fazer uma pergunta que os meus alunos e as minhas alunas fazem o tempo todo, né? Nesse novo mundo, ONU, qual o papel da ONU? Qual o lugar? Ainda existe um lugar para a ONU? Como é que você vê essa questão? Olha, Sidney, eu acho que não. Eu acho que a história mostra que o fracasso da ONU não vem da ONU e vem da relação dos países. A ONU ela é um conglomerado da vontade dos países. Se os países não querem, não acontece. Então, eu acho que nós estamos chegando perto desse momento onde ela fracassa e colapsa por completo. E a gente sabe que na história esse é um momento de grandes conflitos, grandes guerras. Para a ONU funcionar, a gente precisa redesenhar a ordem internacional. E eu não sei se nós estamos prontos para ter uma ordem internacional robusta, organizada, direita, baseada no direito internacional, que vai dar certo. Então, eu não consigo ver, mesmo que a gente tenha uma terceira guerra ou uma grande guerra e a gente tente reconstruir a ONU, que esse projeto vai dar certo se a gente não estiver disposto para subir o próximo degrau. E esse próximo degrau é complicado, dado as diferenças que nós temos de regimes políticos no mundo, que seria uma entidade supranacional. Mas o temor é que esse governo supranacional ele se torne uma ditadura mundial. Então, é meio que um beco sem saída. Tá bom, a gente pode refundar a ONU depois desse conflito, mas ela vai ter as mesmas deficiências que tem hoje. Que é a história da soberania, que é a história de não ter o direito, não ter enforcement, não tem nada. E eu acho que nós estamos caminhando para o colapso da ONU. A OMC já foi embora, cada vez mais assim se torna abissal as coisas que a ONU tenta se colocar quando tenta, já ninguém mais respeita. Ela está na sua função mínima hoje, que é um fórum, um lugar que eu sei que eu vou ali e vou te encontrar e a gente pode conversar. E com várias incoerências também, né? Nomeações para algumas comissões de direitos humanos, em presidência com países que essa é uma crítica humanos, muito antiga da ONU, que ela quer ser neutra, mas se você é neutro, então você não tem carta da ONU e não fala em direitos humanos. Direitos humanos não é neutro. Ele claramente identifica que isso daqui é direito humano e aquilo não é, ou aquilo é violação de direito humano. E como é que então você estabelece uma carta que não é neutra, que valora coisas no mundo e ao mesmo tempo fala, não, mas eu sou neutro. Não, essas duas coisas não são compatíveis. Ou você é neutro,
ou você defende certos valores de direitos universais humanos. Fabrício. Em um cenário pós-ONU, o mundo não está preparado para ser dividido, valorado por Estados Unidos e China? Acho que sim, mas eu acho que esse mundo, ele é um mundo que nós já estamos e ele é um mundo que caminha em direção a um conflito. Eu não acho que é possível evitar o conflito Estados Unidos e China. Eu não acho que tem como colocar na caixinha, e a história mostra que só tem duas condições que fazem isso não acontecer. Ou os dois lados são democracias, não é o caso, ou um dos dois lados colapsa de dentro, como aconteceu na Guerra Fria com a União Soviética, por isso que a guerra não ficou quente. E eu não acho que nós temos nem a China e nem os Estados Unidos à beira do colapso. Se nenhuma dessas condições está colocada, a história mostra que todas as rivalidades entre duas grandes potências viraram uma guerra. E eu entendo que nós estamos caminhando para isso. Eu não acho que nós estamos vivendo uma guerra fria 2.0, como alguns acham, porque eu acho que tem outros players, outros países na história que têm algum poder. Seja a União Europeia, do jeito torto, seja a Rússia, seja um Japão que pode ressurgir, e quando ele ressurgir ele não faz parte da União Europeia, ele está na Ásia, ele é uma democracia não ocidental. Então acho que tem outros players. Eu acho que a gente está mais perto de um mundo multipolar do que um bipolar. Mas eu ainda acho que a potência americana é muito superior ao resto, incomparavelmente. Óbvio que isso está mudando e vem mudando há um bom tempo. E por isso que a gente vai ter a briga. Porque alguém está achando que essa potência não é mais desse jeito, e o próprio Estados Unidos está com medo e achando que ele está numa posição vulnerável em várias áreas e frentes. Chegamos perto de Lestásia, Eurásia e Oceania? Acho que sim. Acho que, sei lá, estamos vivendo um momento complicado. Realmente, do ponto de vista histórico, né? O Sidney também é professor de história. Eu acho que a gente está vivendo um momento único de participar e enxergar isso. Eu sei que as pessoas não gostam, né? Mas cara, isso é destruição e tal, e guerra e não sei o quê, mas é um momento histórico. Fazer parte da história cansa. Cansa, mas a gente está fazendo parte da história. E não é qualquer história. É um momento crítico de várias frentes e vários capítulos da história da humanidade convergindo juntos. Tecnologia, inteligência artificial, a geopolítica, uma possível terceira guerra mundial. Tem muita coisa, transformações da economia assim monstruosas. A gente sai do planeta Terra. Tem tanta coisa acontecendo e nós estamos presenciando isso. E vai culminar tudo meio que no mesmo momento. Deixa eu chamar o Luca Bassani para a nossa conversa. Luca Bassani, a próxima pergunta. Pois é, professor, até pegando essa última fala do senhor, falando que é inevitável um conflito entre os Estados Unidos e China, e até também retomando uma das respostas dadas pelo senhor de que caso os Estados Unidos não venham a salvaguardar Taiwan da forma como é hoje, isso poderia despertar uma nova corrida armamentista. Eu faço a seguinte pergunta: os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como uma nação soberana, eles acreditam, assim como vários outros países, na One China Policy, né, na política de uma China só, e também o presidente Donald Trump, os governos republicanos têm uma postura um pouco menos pró-Taiwan do que tem os governos democratas, até comparando com o próprio governo Biden, que acabou de terminar. Qual o senhor acha que seria a reação dos Estados Unidos caso essa invasão, essa tentativa de anexação de Taiwan acontecesse ainda durante o mandato de Donald Trump, e quais seriam os meios que os Estados Unidos podiam de fato utilizar para evitar um conflito de larga escala, mas ao mesmo tempo salvaguardar os interesses de Taiwan e os seus mesmos nessa ilha tão importante para a economia global? Ninguém vai impedir a China de capturar Taiwan. Assim, ninguém vai demovê-la de tentar. Pode se impedir se usar a força. E eu entendo que se ninguém fizer isso, o mundo está num lugar muito perigoso, muito mais perigoso do que uma coalizão internacional tentar
proteger e ajudar Taiwan. E aí a peça central disso é os Estados Unidos. Eu não acho que o Trump tomou essa decisão, nem para um lado nem para o outro. A diferença é que todos os outros democratas e todos os outros republicanos na história tiveram muito claro: nós não iremos abandonar Taiwan. Com o Trump, isso não está dado. E isso seria um perigo imenso para o mundo. Os Estados Unidos não podem abandonar Taiwan. Os Estados Unidos vai ter que se apresentar ali e lutar. Acho que ele pode eventualmente até fazer um acordo com Taiwan, entregar Taiwan para os chineses. E nós estamos chegando perto desse momento porque o Xi Jinping tem a sua famosa fala de que o exército chinês tem que estar pronto para tomar Taiwan à força se necessário em 2027. Nós estamos em 26. O maior exercício militar da China contra Taiwan aconteceu agora, no começo do ano. E provavelmente a China esse ano fará outros testes. Talvez um pequeno semi-bloqueio naval alfandegário contra Taiwan para ver que tipo de resposta o mundo traz. Não sei. Eu não acho que a China desiste. O único jeito dela não conseguir é alguém contrapô-la na força. E isso só os Estados Unidos pode fazer. Professor, nós estamos agora nos últimos 8 minutos do nosso programa, reta final. Não posso deixar de te perguntar da sua experiência no nosso legislativo aqui do estado de São Paulo, sua experiência na política, falar um pouco aqui de Brasil, de São Paulo. Como é que o senhor encarou essa experiência na Assembleia Legislativa? Foi uma experiência muito rica. Eu aprendi muito, eu sou cientista político. Estudar a ciência política nos livros é uma coisa. Viver na prática, meu conhecimento ele multiplicou por 1000. Mas algumas coisas importantes eu entendi ali. O problema do Brasil não são só os políticos. Nós vivemos numa democracia e quem escolhe os políticos brasileiros são os brasileiros. Nenhum desses políticos brasileiros, ele veio de Marte e aterrissou aqui e falou assim: agora eu vou ser político no Brasil. Não. Então, a sociedade brasileira tem uma infantilidade, uma imaturidade política, assim, assustadora. Assustadora. Ninguém sabe o que é ser brasileiro, ninguém sabe o que é debater e divergir com membros da sua família que querem coisas diferentes de você, mas ainda assim são membros da sua família. Enquanto o Brasil não construir essa identidade nacional, a política brasileira ela só vai servir para o que serve, que é servir os interesses daqueles que estão, dos grupos pequenos que estão no poder. Por isso que nós somos um país patrimonialista. Eu vi isso de muito perto e você não consegue falar isso para a população não entende isso. Você fala isso e aquilo não tem significado, não tem sentido. E isso é muito frustrante. Mas é uma experiência muito rica. Eu vi que é possível, aprovei 4 leis, as 4 leis sancionadas. As pessoas não fazem ideia nem quanto difícil é aprovar uma lei. E quando você tem uma lei que... Conseguiu aprovar a lei? 4 leis. E sancionei as 4. E as 4 tiveram votação unânime. Do máximo bolsonarista do PSL da época e do PSOL, máximo esquerda. Eu fui capaz de construir coalizões de negociação. Mas que lei foi essa? O dia do abraço, deve ser. Política estadual sobre drogas, do estado de São Paulo, que não tem uma política de estado sobre drogas. Você multar quem furasse a fila da vacina durante a pandemia, você punir administrativamente quem cometesse crimes quando o Estado está num momento de calamidade. Os crimes de corrupção que aconteciam durante a pandemia, você sabe que eu não tenho poder para legislar sobre questões criminais, mas sobre questões administrativas do Estado eu tinha. E por fim, a última, que proíbe a negação do Holocausto no Estado de São Paulo, nas escolas do Estado de São Paulo. 4 leis de peso, reais de verdade, que tem um impacto real. O legislador estadual não tem poder, porque a gente não vive numa federação de verdade, mas dentro do que eu podia, eu fiz muito. E ainda fui o relator da reforma da Previdência, que foi a maior reforma da Previdência da história do Estado de São Paulo, que, por exemplo, possibilitou que as escolas públicas
de São Paulo se tornasse em grande parte integral, dada a economia da relatoria da Previdência. Eu fui até mordido por um outro deputado numa briga dentro do plenário, porque eu fui separar a briga, e um deputado me mordeu no meu ombro enquanto eu separava ele de querer bater em outro deputado. Isso não é quebra de decoro, hein, o professor? Agora, já que você experienciou aqui a Alesp, como é que você avalia o governo do estado de São Paulo atualmente, a política aqui no nosso estado, e se um deputado te mordeu, se o bichinho da política também te mordeu, se você pretende voltar a disputar cargos eletivos? Eu não tenho mais ambições, não tenho nenhuma relação com a política, estou fora da política, contribuo muito mais educando, trazendo conhecimento, debate, reflexão, não tenho nenhuma vontade. Infelizmente, a política no Brasil é um lugar mal visto, você recebe ingratidão da sociedade, não vale a pena de forma nenhuma, e as pessoas não valorizam. Então, quando eu saí, eu falei, bom, vocês merecem, então, os políticos que estão aí. E acho que o governo do estado de São Paulo está indo muito bem. Acho que o governador é a figura mais qualificada para comandar o Brasil. Espero que seja possível que se forme uma coalizão política capaz de conduzir para isso. Acho que a gente precisa mudar, sair do PT. O Lula chegou no poder a primeira vez em 2002. Nós estamos em 2026. Isso é um quarto de século com o mesmo grupo no poder praticamente. A gente teve 4 anos aí, ou 6, se colocar os 2 do Temer. Mas é muito pouco tempo, e ele mais 4 anos, então acho que essas ideias, essa proposta e esse projeto está exaurido. A gente precisa mudar, mas a gente não pode mudar para uma direita populista, estridente, que se comporta da mesma forma, só que por outro lado. A gente precisa de gente equilibrada, modernizante, técnica. O Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa se abrir. Acho que o Tarcísio traz isso na sua essência, né? Na sua formação, no quem ele é, na idade dele, na energia. Acho que tem todas as qualificações, tem vários outros candidatos bons também na direita, mas acho que tem que se unir todo mundo e falar, olha, vamos testar uma outra coisa de um jeito equilibrado. Professor, obrigado pela conversa. Foi um prazer te receber aqui no Direto ao Ponto. Muito obrigado, professor Roque. A nossa bancada, o Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, que participou conosco também. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais um Direto ao Ponto. Sempre um prazer ter você na nossa companhia, na nossa audiência. Na semana que vem, às 9h30 da noite, nós temos mais um convidado especial e a gente se vê por aqui, na programação da Jovem Pan. Um abraço, até mais, boa noite. Direto ao ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.